Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Aqui com você, professor Arthur Simpson, diretamente dos estúdios do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, Instituto Federal de Rondônia. Não é Roraima, não confunda. IFRO, IFRO. Perfeito? Antes aqui fazendo inicialmente a minha audiodescrição, sou um homem pardo, aproximadamente 1,80 m, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma camisa na cor branca, um blazer na cor cinza, calça jeans na cor azul e um cinto e um sapatênis na cor marrom. Meu sinal na comunidade aqui de surdo de Libras é esse daqui, tá, gente? E aqui eu vou fazer uma breve descrição de onde eu me encontro, que é aqui no estúdio do campus do IFRO, né, do campus Porto Velho, Zona Norte, em Porto Velho, Rondônia, né? Ao meu lado direito aqui ao fundo, né, uma parede na cor branca com pontos interligados na cor cinza. Já ao meu lado esquerdo, uma parede na cor branca também com dizeres aqui na cor verde, EAD mudando realidades, né? E aqui o professor com você também ajuda a mudar a tua realidade, a tua vida através dessa disciplina. Falando nisso, vamos iniciar então a nossa aula número 2, onde estudaremos conceitos fundamentais aqui, que são os nossos instrumentos orçamentários, né? Então, os famosos PPA, LDO e LOA, né? Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a famosa Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é a própria execução do orçamento em si. Então aqui, gente, nossos objetivos da aula. O primeiro deles, compreender a estrutura e o papel do PPA, que é o Plano Plurianual, da LDO e da LOA, no ciclo orçamentário brasileiro. E o segundo, examinar como a LDO orienta a elaboração da LOA, com base em diretrizes de política fiscal, controle da dívida pública e prioridades sociais. Então vamos lá, que a aula tem muito conteúdo para a gente trabalhar aqui, né, gente? Planejamento e orçamento na Constituição, gente. Os três princípios aqui, instrumentos, tá? Não são princípios, são instrumentos orçamentários. Eles vão estar, né? Eles estão aqui, na verdade, no artigo 165, né? Então, lá no artigo 165 da Constituição diz que leis de iniciativa do Poder Executivo vão estabelecer o seguinte: inciso 1 aqui é o Plano Plurianual, PPA, as leis de diretrizes orçamentárias, aqui eu vou ligar aqui, ó, LDO, primeiro PPA, e o terceiro, os orçamentos anuais. Professor, o orçamento é a própria LOA, fiz um link aqui com eles, tá? Então são os três instrumentos. O primeiro deles que a gente vai trabalhar é o PPA, né, gente? Que é um instrumento de planejamento federal que estabelece aqui de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Primeiro conceito aqui de PPA, né, gente? Ele retrata uma visão macro as intenções do gestor público para um período de 4 anos, podendo ser revisado durante sua vigência, por meio de inclusão, exclusão ou então alguma alteração aqui de algum programa. Está totalmente possível, né? Por ser uma lei, o PPA somente pode ser revisado ou alterado por meio de outra lei, ok? No parágrafo 1º do artigo 165, diz que a lei que institui o PPA vai estabelecer de maneira regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, né, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para aquelas que são relativas a programas que também têm uma duração continuada. Então, de repente, o governo tem algum programa de uma duração continuada, isso vai estar previsto no PPA, tá? A Lei 14.802, do ano de 2024, né, que é o PPA da União, né, gente, como eu falei para vocês, é o PPA nacional, né, que vai de 24 até 2027, trouxe uma definição sobre regionalização da meta, que nada mais é
do que a distribuição das metas estipuladas para o programa no território, né? Além disso aqui, a lei diz que os critérios de regionalização de políticas públicas têm como principal objetivo reduzir o quê? Desigualdades regionais, né? Entre o que acontece no norte, o que acontece no sul, no sudeste. E aí vem uma pergunta, né, professor? Como seria essa regionalização? É natural aqui que no nosso país, né, de dimensões grandes, continentais, seja diversificado em relação à economia, cultura, renda, aspectos geográficos, né, entre outros fatores. Então, o grande desafio aqui, gente, que o PPA tem é o quê? É essa função de equilibrar o Brasil nos próximos 4 anos, né? Assim, para atender aos objetivos previstos em seu texto, será necessário fazer recortes de políticas públicas que atendam às necessidades de cada região do país, perfeito? Por exemplo, aqui a gente traz um exemplo para vocês, né? Um problema de recursos hídricos em determinado estado do nosso país demanda tratamentos diferentes dependendo da região. Tá, logo, o programa do PPA deve refletir o quê? Essas peculiaridades. Portanto, aqui o PPA sempre será dividido por macro-regiões, na maioria das vezes sim, né? Entretanto, aqui pode haver outros recortes que não sejam simplesmente aqui por macro-regiões, tá, gente? E aí, uma outra pergunta, né? Em que base se dá essa regionalização aqui no plano federal, no país, no nosso Brasil, né? Por estado ou por regiões? Eu vou fazer o PPA Rondônia, Roraima, Acre, Rio de Janeiro, né? Então, o que a gente tem observado nos últimos PPAs aqui é uma distribuição desses programas, né, entre as tradicionais 5 regiões do Brasil, né, gente, que é dividido aqui o Brasil, tá? Norte, os estados do norte, onde nós estamos aqui, diretamente de Rondônia. Nordeste, vocês que se encontram aí, né? Rio Grande do Norte, Bahia. Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul. Sudeste, né, gente? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, enfim. E por último, Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Evidentemente, não falei todos os nossos estados aqui, né, gente? Mas apenas as 5 regiões. Entretanto, não há uma regra propriamente dita na Constituição que vai especificar aqui esse detalhe desse critério por regionalização do PPA. Na Constituição Federal, como é que está o PPA? Tá? As diretrizes consistem em quê? Em declaração ou num conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos aqui no PPA, com fundamento nas demandas da população. Então, são normas gerais, amplas, né, estratégicas, que mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelos próximos 4 anos. Então, isso aqui é de fundamental importância, né? Falamos das diretrizes, vamos falar agora dos objetivos e depois das metas, né? O famoso DOM, deixa eu ver se dá para escrever aqui, DOM, diretrizes, objetivos e metas, tá? PPA. Os objetivos representam, né, aquilo que será perseguido com maior ênfase pelo governo federal no período do plano, para que, em longo prazo, a visão estabelecida ali nele seja concretizada, né? Então, esse objetivo aqui corresponde à declaração de resultado a ser alcançado, que expressa em seu conteúdo o que deve ser feito para a transformação de uma determinada realidade do nosso país, né? E agora, por último, as metas, né? Como foi para vocês o DOM, diretrizes, objetivos e as metas. As metas apresentam aqui a declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, né? Que contribui aqui para o alcance do objetivo. Então, uma meta pode ser construir 10 escolas, 10 creches, né? Uma meta quantitativa, você está ali estipulando. Uma meta qualitativa, melhorar a educação do município, da região, enfim. Então, essa seria, portanto, uma meta qualitativa. Perfeito? Vamos avançar e continuar aqui o estudo sobre orçamento público. Professor, uma outra dúvida aqui dos alunos é com relação às despesas de capital, né, que tem lá no próprio PPA, né? O que são elas, né? Elas são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou para a aquisição de um bem de capital, como, por exemplo, a construção de uma rodovia.
Segundo a Lei 4320, né, tal exemplo aqui é classificado como investimento público, ou seja, planejamento e execução de uma obra pública. O termo "e outras delas decorrentes", que é a dúvida de muitos alunos, né? Despesa de capital e o que decorre dessa despesa de capital, né, gente? Se relaciona às despesas correntes que esta mesma despesa de capital irá gerar após sua realização, mas ainda dentro do período de vigência do plano plurianual. Então aqui, construir uma rodovia, o que seria uma despesa decorrente disso? A manutenção da rodovia. Construir é uma coisa, manter é outra. Então essa outra manutenção que é uma despesa, tá? Que decorre dessa despesa de capital. Segundo o professor James Giacomoni, né, no Brasil é conhecida a reverência dedicada aos investimentos, desconhecendo-se quase sempre que, a partir de sua conclusão, todo e qualquer investimento demandará para sempre recursos e operação de manutenção, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Uma coisa é ter o dinheiro para construir a rodovia, a outra para você fazer a manutenção. Não adianta uma rodovia ali ser construída e, de repente, ela ser toda esburacada, não ter uma manutenção, né, daquela via, perfeito? Demonstrando sensibilidade para este importante aspecto, que o Constituinte de 88 introduziu regra capaz de aperfeiçoar tradicionais padrões e práticas decisórias da administração orçamentária, né? Um outro tópico aqui que a gente vê dentro do PPA são os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, né? Então, os planos nacionais, setoriais e regionais são instrumentos de comunicação à sociedade das ações governamentais, observados a estratégia, né, nacional de desenvolvimento econômico e social. Então, o PPA 24 e 27 e as diretrizes das políticas nacionais. Logo, o significado de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento não é o mesmo, né, gente, dos programas de estrutura programática, né, citados aqui no tópico que a gente viu de forma anterior, ok? Os programas nacionais, regionais e setoriais muitas vezes têm duração superior àquele período do PPA, né, que tem 4 anos ali, porque são de longo prazo, né, como o Plano Nacional de Educação, né, que ele vai aqui com uma duração de 10 anos, perfeito? Avançando, logo após o PPA, a gente estuda a LDO, é o segundo instrumento aqui mais famoso dentro, né, dos instrumentos orçamentários, né, depois do PPA, a LDO. Então, o que é a LDO, professor? Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Tem essa sigla aí para poder facilitar, né? Também surgiu aqui por meio da nossa Constituição de 88, né? Uma inovação aqui trazida pelo Constituinte, né? Almejando aqui ser o elo, né, então, entre o planejamento estratégico, o próprio Plano Plurianual, PPA, e o planejamento operacional, que é a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Sua relevância aqui reside no fato de ter conseguido, então, diminuir a distância entre o que ocorre lá no PPA e as LOAs, nas quais dificilmente conseguiam incorporar as diretrizes do planejamento, né, existente antes da Constituição Federal. E aqui eu vou olhar para você agora para falar um pouquinho sobre essa triangulação, digamos assim, né, entre PPA, LDO e LOA. Então, o PPA seria aquele planejamento ali, tido como planejamento de longo prazo. Alguns autores também tratam e gostam de afirmar que o PPA seria um planejamento de médio prazo, perfeito? Então, nós temos, vou colocar aqui, né, nesse meu enquadramento, o PPA no topo, a LDO no meio, ela vai desdobrar as ações do PPA, e a LOA, que a gente vai ver logo a seguir, como a própria execução do orçamento, numa base mais operacional, numa base mais de curto prazo. Portanto, essa dimensão da gente enxergar o PPA, né, de médio a longo prazo, como 4 anos, a LDO, que tem uma duração ali, eu diria, né, de 2 anos, e a LOA, uma duração anual, seria, né, essa forma hierárquica da gente abordar aí, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA, tá bom? Continuando aqui na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, aqui, segundo o artigo 165 da Constituição Federal, aqui,
no parágrafo 2º, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e as respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da LOA, olha só, né, gente, fazendo aqui, ó, um desdobramento do PPA, e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, Banco do Brasil, BNDES, tá bom? E a definição das metas e prioridades da administração pública federal, né, gente? As disposições que constarão da LOA devem ser comparadas com as metas e prioridades aqui da administração pública. Assim, é possível verificar se as metas e prioridades podem ser concretizadas a partir da alocação dos recursos na LOA. Então, você tem que fazer, né, uma viabilidade disso, tá? Estabelecimento das diretrizes de política fiscal e respectivas metas, né, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, né? Esse trecho aqui ele foi incorporado ao conceito, né, de LDO pela emenda constitucional recente aqui, ó, de 2021, né, que demonstra a preocupação com a política fiscal e o crescimento da dívida pública brasileira, né? É preciso buscar o equilíbrio fiscal por meio do controle do endividamento público e, por conta disso, o que trata a LDO? Né? Deve ser utilizada como ferramenta para garantir que a política fiscal seja sustentável, ok? Orientação à elaboração da LOA, que é uma outra responsabilidade, uma outra atribuição da LDO, tá, gente? A gente ainda está na LDO. Reforça-se aqui, então, a ideia de que a LDO é um plano prévio à LOA, né, gente? Então, assim como o PPA é um plano prévio à LDO. De outras formas, em outras palavras, a LDO olha para os programas do PPA, que são de médio prazo ou longo prazo, né? Traz deles as metas e prioridades e sinaliza para a LOA. LOA, olha lá, como é que você vai alocar esses recursos? É assim, não, diminui o valor, esse recurso tira, esse coloca. Então, é mais ou menos dessa maneira. Nesse contexto, garante a integração dos instrumentos de planejamento. A gente tem a concretização, né, através da LDO. Uma outra atribuição da LDO aqui, dispor, né, sobre alterações que acontecem na legislação tributária do nosso país, né? Então, os tributos aqui têm diversas funções, como a gente sabe, né, a mais conhecida aqui é a função fiscal, né, aquela voltada para arrecadar dinheiro, arrecadar, enfim, né? No entanto, uma outra importante função é a função reguladora, como a gente viu lá nas funções do orçamento, né? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora, né? Em que o governo aqui interfere diretamente na economia por meio dos tributos, incentivando ou desestimulando comportamentos para alcançar os objetivos do Estado brasileiro. A LDO, vejam que é bastante atribuição aqui, né? Estabelece também aqui a política de aplicação das agências financeiras de fomento, né, professor? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tá? Então tem como principal objetivo aqui o controle dos gastos dessas agências que fomentam o desenvolvimento do país. Sua presença na LDO justifica-se pela repercussão econômica que elas acabam gerando, tá? Na nossa comunidade, né, na sociedade, digamos assim. E por último, e não menos importante, a famosa LOA, Lei Orçamentária Anual, né? Então a LOA, gente, é um instrumento pelo qual o poder público prevê a arrecadação de receitas e vai fixar o que vai gastar, né? Num período de quê? De um ano. Então, a LOA é o orçamento por excelência ou o orçamento propriamente dito. A gente tem essa classificação aqui e essa definição. Deve conter o quê, professor? Apenas matérias atinentes à previsão das receitas e à fixação das despesas, né? Sendo liberadas aqui, em caráter de exceção, algumas autorizações para créditos suplementares e operações de crédito, né, gente? Inclusive aqui por aro, né? Antecipação de receita orçamentária. Trata-se do princípio que é orçamentário, que a gente vai ver na próxima aula, né, da exclusividade, né, que não que é realmente ali você se ater somente a questões que estão no orçamento.
E aí, qual que é a grande finalidade da LOA? Né? É concretizar tudo aquilo que foi visto lá no PPA, na LDO, né? Através das metas, enfim. Tá? Então, é cumprir ano a ano aqui todas as etapas do PPA, em consonância com o que foi estabelecido lá na LDO. Então, em nenhum momento pode estar desalinhado. Né? Então, portanto, aqui orientada pelas diretrizes, objetivos e metas do PPA, compreende as ações a serem executadas, seguindo as metas e prioridades que foram colocadas lá na LDO. Perfeito? E aí, no seu parágrafo 5º aqui, né, nós temos algumas definições também que nos ajudam aqui. Inciso 1, né, o orçamento fiscal, que é a grande composição da LOA, né, gente? O que vai ter dentro da LOA, professor? 3 principais orçamentos aqui. Ó. O orçamento fiscal, né, que é o principal deles, que é referente aqui aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades, enfim, né? Tanto da administração direta quanto da indireta, colocando também aqui as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2, o orçamento de investimento das empresas que a União direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto. E por último, gente, qual que vai ser a composição, professor, da lei orçamentária anual, né? É no inciso 3 aqui, ó, que é o orçamento da Seguridade Social, que abrange aqui todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, né? Então aqui a gente percebe que o conteúdo tanto do PPA quanto da LDO e da LOA são conteúdos aqui bem específicos, eles requerem um entendimento, uma leitura, tá? Um estudo aprofundado. Claro que essa aula aqui a gente traz para vocês aqui abordagens que são abordagens contemporâneas, modernas, sempre buscando aqui autores que tratam esse assunto de maneira séria, de maneira atualizada, e a gente traz para vocês um material totalmente atualizado. Quando eu estava falando sobre o princípio ali, o princípio não, desculpa, dentro do PPA falando sobre a regionalização, por exemplo, autores mais modernos trazem isso como um princípio diáfano, um princípio de administração financeira e orçamentária, princípio da regionalização, essa característica, essa preocupação do gestor em abordar características de cada região do nosso país. Perfeito? Sendo assim, a gente encerra essa nossa segunda aula aqui e aguardo você na nossa próxima aula. Um forte abraço, bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.